Que a paz do Senhor esteja reinando no seu coração, mais um momento da palavra, começando, com muita alegria chego até você e hoje quero compartilhar com uma mensagem por título Dê o seu melhor. Um louvor muito conhecido vai nos dizer assim: dê o seu melhor. Isto é o que Deus quer, faça alguém feliz e alguém também fará por você. Para isso, quero ler também no livro de Marcos, no capítulo 2 e verso 3. Vou comentar rapidamente com você, que diz assim: vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Essa passagem muito conhecida, que foi ali, aconteceu na cidade de Cafarnaum, que estava situada mais ou menos 4 quilômetros do Rio Jordão, e também, segundo a tradição cristã, foi aonde o apóstolo Pedro nasceu. Também foi o lugar onde Jesus Cristo centralizou a sua vida pública e ministério, palco de grandes acontecimentos e milagres. E aqui nós vamos falar de mais um milagre, que é o milagre do paralítico. Imagine este milagre nos dias de hoje, a repercussão que teria. Então não podemos aqui desmerecer o acontecimento, porque foi um milagre de um paralítico. Mas o que eu quero ressaltar com vocês é a respeito dos 4 amigos. Os 4 amigos tiveram ali uma ousadia. No momento em que eles chegaram até o lugar onde Jesus estava e viram que a passagem estava obstruída, eles tiveram uma ideia, uma ousadia e deram o seu melhor. Acontece que a casa na Palestina não é como as nossas casas, né? Que são com telhas, mas elas tinham vigas transversais e eram cobertas por mato, folhas de árvore e etc. Aí eles tiveram uma brilhante ideia. Nós não sabemos de quem foi a brilhante ideia. Eles poderiam muito bem ter chegado no paralítico e falado para ele: olha, não vai ser dessa vez. Numa próxima oportunidade nós traremos você novamente. Mas não, com uma ousadia. Eu costumo dizer que eles 4 poderíamos nomeá-los como ousadia, amor, fé e união. Através disso, dando o seu melhor para o amigo paralítico, eles destelharam a casa e desceram o paralítico até Jesus, ao qual recebeu a cura. Tem uma frase que vai dizer assim: onde há uma vontade, aí está um caminho. Eles tinham a vontade e o desejo de ver aquele homem curado e eles criaram um caminho. Isso é um exemplo de dar o seu melhor. Temos também a passagem que nos fala sobre o apóstolo Paulo. Paulo, antes de se converter, ele era Saulo que perseguia os cristãos. Mas um dia no caminho de Damasco, o próprio Senhor Jesus o chama e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daí, Saulo se transformou em Paulo, que levou as boas novas, levou o evangelho aos judeus, aos gentios, e ele sempre deu o seu melhor, não se abatia, mesmo mediante açoites e calúnias e perseguições. No livro de Atos, capítulo 20, verso 26 e 27, diz assim: portanto, hoje vos proclamo que estou inocente do sangue de todos, porque jamais deixei de vos ensinar toda a vontade de Deus. Ainda no verso 35 vai nos dizer assim: por meio de todas as minhas realizações, tenho-vos mostrado que mediante trabalho árduo, devemos cooperar com os necessitados. Lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus, é bem mais aventurado dar do que receber. Paulo, no final da sua carreira, prevendo já o que iria acontecer com ele, deixou uma palavra muito conhecida que diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Paulo cumpriu a sua missão e em todo momento ele deu o seu melhor em favor do avanço da obra de Deus, do evangelho e do reino de Deus. No livro de João, no capítulo 3, verso 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ali Jesus foi entregue para nós, para a nossa salvação. Nós que não tínhamos direito à vida eterna, através da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, recebemos o direito, a partir do momento que reconhecermos o sacrifício de Jesus,
temos direito à vida eterna. Deus deu o seu melhor, que foi o seu único filho. O próprio Senhor Jesus, no capítulo 19, verso 30, diz assim: Pai, tudo está consumado. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Naquele momento, Jesus deu o seu melhor na cruz do Calvário. O melhor que ele podia, que foi a sua própria vida. O seu sangue vertido na cruz permitiu que o pecado da humanidade fosse perdoado a partir do momento que aquele que crer e confessar que Jesus é o Senhor. Temos muitos outros exemplos na passagem da Bíblia de várias histórias, mas eu quero compartilhar uma história com você. Tem por título A Janela. Pode ser que você já conheça, mas tem muitas pessoas que ainda não ouviram. Conta a história de duas pessoas num leito de um hospital. Uma delas tinha o privilégio de estar ao lado da janela. E ele, percebendo o momento que eles estavam vivendo de aflição, de enfermidade, os últimos dias de vida, começou a descrever para o seu amigo ao lado tudo que via na janela. Ele falava do sol radiante, do céu azul, dos pássaros que voavam e também das crianças que brincavam no parque. E com isso, ele acalentava o coração do aquele que estava ao seu lado. E falava, descrevia, aquilo ia deixando seu amigo ao lado mais confortável. Mas acontece que um dia, os dias foram passando e o seu amigo começou a deixar com que o rancor nascesse no seu coração. Ele pensou, mas não é justo? Mesmo nos últimos dias de vida, eu não tenho o privilégio de estar à janela? Isso está errado? E o seu coração começou a se fechar, mas o seu amigo continuava descrevendo tudo o que via pela janela. Mas um dia, uma noite, este homem passou muito mal, porque estava ao lado da janela, e ele faleceu. O outro, prontamente, já desejou ficar no seu leito. E não perdeu tempo. Logo pela manhã, assim que a enfermeira chegou, ele falou, quero ficar ao lado da janela. E ele foi prontamente atendido. Se posicionou no leito e, para sua surpresa, quando ele olhou pela janela, ele viu que ali tinha um muro. Essa história nos mostra que aquele homem que estava ao lado da janela, mesmo nos dias difíceis, de dificuldade, nos últimos dias da sua vida, ele proporcionou o melhor. Quero dizer para você, eu não sei o que aconteceu, se houve ingratidão, se houve decepção ou as coisas que nos acontecem. Não perca a sua essência, continue dando o seu melhor. Faça a diferença na sua igreja, faça a diferença no seu trabalho, faça a diferença, seja a diferença na sua casa. São pequenos gestos, pequenas atitudes, palavras simples que podem proporcionar para pessoas uma vida muito melhor. As nossas vidas tocam outras pessoas. Que nós tenhamos a consciência de fazer a diferença e deixar o nosso melhor. Isso pode salvar pessoas até mesmo do suicídio. Uma palavra amiga, um ato diferente, algo ousado. O mundo carece de pessoas que dão o seu melhor em favor de outras pessoas. E isso também é bíblico. A Bíblia nos diz, ama o teu próximo como a ti mesmo. Quero dizer para você que se você der o seu melhor em todas as situações da sua vida, pode ter certeza que a sua colheita será abençoada, porque o Pai Celestial te recompensará. E se você não receber recompensa aqui, o reconhecimento dos homens, você será recompensado na eternidade. Continue fazendo a diferença. Dê o seu melhor. Faça alguém feliz. E pode ter certeza que você será muito mais feliz ajudando outras pessoas. Que Deus te abençoe.